Alô e aloha, mais um Tutti Frutti Havaiano no ar. Vocês estão ficando acostumados a ver a gente em outras áreas, outros cenários. Nesse episódio não tem mistério, você já está vendo o convidado que já vai se apresentar. A gente está aqui em Porto de Galinha. Nesse momento você está vendo imagens aéreas aí. Vai ter uma edição mágica e vai ter umas imagens de drone que o meu amigo ali já vai reservar para mim, para ficar uma coisa mais interessante e ambientizar você que ainda não conhece Porto de Galinha. Hoje você vai ter a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas a respeito de turismo aqui e saber um pouquinho da história desse cara que vai se apresentar agora para vocês. E de antemão, meu irmão, apertar tua mão aqui, porque aí a gente sente a energia um do outro. Eu quero que tu se apresente para a galera aí. Tudo bom, Judá? Pessoal que está aí nos assistindo, né? Um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar vendo esse podcast aqui, essa entrevista. Eu me chamo Thiago Lima, sou sócio fundador da Yeshua Viagens e Turismo, uma agência que nasceu em 2018 e foi um presente de Papai do Céu na minha vida. Essa agência é muito importante para mim porque ela carrega um nome, carrega uma história por trás dela e é o que a gente vai trazer hoje para o pessoal aqui entender o que significa Yeshua Viagens e Turismo. Eu já tô muito afim de saber, porque eu sou cristão e o nome Yeshua já me é familiar, né? Já tem uma familiaridade. Mas deixa eu te perguntar o seguinte, tua história começa por onde? Tu é natural de que lugar? Eu sou natural de Paulista, Pernambuco, nasci em Paulista, Pernambuco, me criei na cidade de Olinda, né? E depois de um certo período eu fui convidado para trabalhar na refinaria Abreu e Lima, trabalhar de motorista. Isso era que ano mais ou menos? 2011, acredito. 2011 tu... Isso. Comecei em 2011, 2012, comecei aí trabalhar na refinaria Abreu e Lima e tivemos a oportunidade de pegar um grupo de funcionários que se hospedavam em Porto de Galinhas e precisavam trabalhar dentro da refinaria. Então eu vim trabalhar de motorista aqui, né, por uma agência local de um amigo, muito amigo meu. Eu vim trabalhar nessa agência aqui e, na verdade, na época não era uma agência, era um serviço de transporte de passageiros, transporte de funcionários, né? Vinha buscar aqui nas pousadas da região, os funcionários que estavam aqui na região e levava para a refinaria Abreu e Lima, para a construção ali daquele complexo industrial. Entendi. Teve uma época mesmo, eu lembro bem, de muita gente estar trabalhando com esse tipo de trabalho aí, de levar o pessoal da empresa para a empresa, da empresa para... Isso. Inclusive já até gravei com algumas pessoas que já trabalharam com isso e falaram isso. E aí, como é que nessa época aí, como era? Tu tinha essa perspectiva, tua ligação com o turismo já existia ou não? Cara, olha, não tinha perspectiva nenhuma. Na época eu era marceneiro, eu fabricava móveis, né? E era uma história muito, muito louca. E consecutivamente também, um irmão meu de criação conhecia um rapaz aqui de Porto de Galinhas, né? E o rapaz pediu a ele uma indicação de um motorista para trabalhar aqui, trazendo esses funcionários para a refinaria. E eu fui indicado. Cheguei aqui nessa época, comecei a trabalhar. Logo em seguida, esse mesmo rapaz que só trabalhava com transporte de funcionários, ele teve a oportunidade de comprar uma agência de turismo, né, que já existia na época aqui. E aí então começou o meu trabalho no turismo. O que é que eu fazia? Eu pegava os funcionários dessa empresa, 4 e pouca da manhã, levava para a refinaria. Pegava esse mesmo ônibus que eu era motorista, voltava para Porto de Galinhas, para pegar o pessoal que a gente conseguia vender na noite anterior. Aí saía recolhendo nas pousadas, né? E aí se iniciou o meu trabalho no turismo. Ou seja, eu era motorista dos funcionários e ao mesmo tempo comecei a buscar os turistas na pousada. Fui me adaptando e logo conhecendo o turismo, conhecendo a região de Porto de Galinha, Litoral Sul, e me adaptei muito bem com isso, até o ponto de a gente trabalhar só com o turismo por essa agência. Tu deixou o trabalho lá de levar os funcionários? Na verdade acabou, né? Acabou o contrato, houve aquele tempo a refinaria acabou, aquilo tudo, aquele escândalo e tal, e enfim, parou, encerrou o trabalho na refinaria, todo mundo foi demitido,
E a gente começou aqui no turismo, começou a pegar o pessoal, começou a levar para Carneiros, Maragogi, Ilha de Santo Aleixo, Calhetas, City Tour Recife Olinda. E aí a gente foi se especializando, fazendo curso de guia, entrando de cabeça nessa área, nesse mundo, né? E é uma longa história que vem aí agora. Nessa época, vamos lá, vamos contextualizar. Nessa época tu continuou morando lá em Paulista. Morando em Paulista, né? Tinha minha família lá. Passava uma temporada esposa, eu passava de segunda a sexta-feira aqui trabalhando em Porto de Galinhas. E quando era na sexta-noite, eu ia para casa, que ficava em Paulista, ia para casa passar sábado e domingo. Mas muitas das vezes, como também eu trabalhava, mexia com mecânica, aprendi a mecânica também junto com essa empresa, junto com esse amigo meu, que é um cara muito louco, muito massa. E aprendi a mecânica, né? E aí também a gente fazia as manutenções dos carros da empresa na frente da casa que a gente morava, alugado. Então muitas das vezes eu chegava na sexta-noite em casa para ficar com minha família. Esse cara já me ligava, Tiago, o carro quebrou pro lado de não sei da onde, vamos lá socorrer e tal, senão a gente não vai conseguir trabalhar na segunda-feira, na refinaria e tal. E aí eu voltava da minha casa, ia para onde o carro tava, isso era uma confusão, a mulher ficava brava e já chegou ao ponto de querer me deixar, porque eu só queria estar colado com esse cara. E era assim uma coisa louca esse trabalho, que eu não tinha assim muito tempo para a família, no caso, né? Qualidade de vida, né, velho? Qualidade de vida zero. Então a gente ficava aí nesse encalço, nessa loucura toda entre o turismo. E aí veio mais responsabilidade com o passar do tempo, porque essa mesma empresa comprou um catamarã na Praia dos Carneiros, ao qual também eu comecei a integrar o quadro da tripulação do catamarã. Ou seja, e passei a ser gerente dessa empresa também. Eu buscava os funcionários de manhã, aí depois voltava, pegava os turistas de manhã nas pousadas e hotéis aqui da região, levava para o passeio, chegava no passeio, ia no passeio de catamarã, muitas das vezes de guia, explicando ali o roteiro e tal, aquela adrenalina toda. Nesse meio tempo, voltava, desembarcava o pessoal no restaurante, acomodava todo mundo para o seu almoço, já ia lá para trás na garagem, ver se o carro estava precisando de alguma coisa, ligava o carro antes para ver se o carro ia pegar, porque a gente tinha uma dificuldadezinha, tudo muito difícil, velho, tudo muito difícil. A gente tinha uma dificuldade de manutenção naquela época e já ficava ali naquela adrenalina para poder dar tudo certo. Chegava em Porto de Galinhas por volta de 4 e pouquinho da tarde, 4 horas, desembarcava todo mundo nas pousadas, já varria o carro bem rápido, corria para a refinaria para pegar os funcionários de lá, trazer para Porto. E quando eu chegava em Porto, que terminava isso, eu tomava um banho e vinha para a loja, porque é hora de vender passeio, para trabalhar no outro dia. E eu passei alguns anos da minha vida nesse corre aí. Meu velho, e a gente conversando sobre correria, né? A gente Passei alguns anos da vida nesse corre. Agora, eu acho que isso também é muito massa agora, né? Depois que passa, acho que quando tu tava passando, não. Mas hoje, para ter a visão global do negócio, que a gente vai aprofundar mais já, né? Da Yeshua, viagens de turismo, no contexto de negócio, foi muito importante, né? Porque tu tem uma visão, tu de mecânica do carro. Isso. A pegar no hotel, saber qual... Pô, tu pode dar um conselho pro cara, mano, quando tu for receber alguém, tu recebe desse jeito, porque tu já tem isso. Hoje tu avalia que valeu a pena, né? Com certeza. Assim, foi uma escola, né? Porque é bom quando a gente vem de lá do início, que a gente passa por todas as etapas da vida praticamente, para quando chegar no final que a gente poder, vamos dizer assim, ser um líder, a gente poder falar para aquelas pessoas que estão nos seguindo e aquelas pessoas saber que a gente tem direção para ir. Porque hoje eu tenho isso comigo, para a gente ser um líder, a gente precisa ter direção para poder aquelas pessoas que estão acompanhando você saber para onde vão. Porque se um líder não sabe para onde vai, nem muito menos aqueles que estão acompanhando vão saber, não sente confiança. E é por isso que a Yeshua hoje ela é uma marca forte, porque a gente vem desde o início nesse aprendizado, já passou por muitas coisas até chegar aqui. Eu costumo até dizer aos colaboradores que eu tenho, muitas das vezes, em algumas reuniões que eu fico um pouco nervoso ou brabo, eu digo, vocês têm que me respeitar, vocês têm que respeitar a minha história, porque se eu disser para vocês fazer assim, é porque eu já passei por isso. É porque tu já fez. Pois é, e muitos deles eles querem dar a volta em mim, só que não tem como, porque eu já passei por aquela situação, entendeu?
Ó, me diz uma coisa, e aí como é que a gente chega na Yeshua? Tu tá nesse perrengue aí de ser multitarefa, é tu e o Bombril ali, mil e utilidade Cara, fazendo de tudo, e aí como é que tu, pô, como foi esse comecinho aí, a possibilidade de tu trabalhar pra tu mesmo? cara, vê só. Eu levei alguns tombos na minha vida, sabe? É, a minha esposa até costuma dizer que eu fui, por muito tempo, fui escada para algumas pessoas subir e chegar ao objetivo, sabe? Mas na minha visão, ao mesmo tempo, eu acredito que foi escola. Eu não fui escada, eu fui escola. Eu fui, na verdade, aprender nessa escola, né? E infelizmente eu aprendi da forma mais dura que uma pessoa poderia aprender. É, Aconteceu várias situações assim na minha vida. Nessa primeira empresa, por exemplo, que eu passei, o encerramento dela se deu por conta de um desentendimento. Eu estava muito sobrecarregado, né? E eu achei por bem encerrar o meu trabalho com essa empresa e comecei a trabalhar na outra empresa. Fui convidado na época para trabalhar nessa empresa. Subimos pra caramba nessa segunda empresa que eu trabalhei. Graças a Deus, todo lugar que eu passei, eu obtive frutos, eu deixei história, eu deixei as portas abertas. Nunca saí mal com ninguém. E assim, a gente subiu pra caramba nessa segunda empresa. Infelizmente vieram coisas também nessa segunda empresa, coisas de família, que infelizmente veio a fechar essa empresa. E aí eu tive que migrar para a terceira empresa. O cara dessa terceira empresa me prometeu mundos e fundos, porque eu e minha esposa, eu sempre como motorista, mecânico, com toda a experiência que eu tenho, então todo mundo queria me fazer uma proposta, queria me dar uma oportunidade. E na época minha esposa se formou guia de turismo, que graças a Deus hoje, se não a melhor, uma das melhores hoje do litoral sul de Pernambuco. Não é porque é minha esposa, mas eu tiro o chapéu para ela, é uma pessoa muito inteligente, muito top, uma guia muito animada. @Bel Soares Pernambuco, pode buscar aí no Instagram que a guia é topada. E aí a promessa de a gente trabalhar junto, eu e ela, no mesmo veículo, né? Buscando rentabilizar mais, porque tudo que a gente ganhasse ia ficar para dentro da nossa casa. E eu fui nessa onda, nessa promessa, né? E aí quando o cara começou a ver que pra gente estava dando certo nessa terceira empresa, e aí ele começou a querer separar, colocar ela num carro, colocar minha pessoa em outro veículo. E aí não deu certo, porque eu trabalhava num ônibus grande, ele diminuiu meu carro, e aí diminuiu mais ainda, me colocando num carro de 6 lugares, e eu nunca gostei de trabalhar em carro pequeno, não me adaptei, sempre trabalhei de micro-ônibus para cima. E infelizmente a gente veio encerrar a parceria com essa terceira empresa por conta dessa terceira empresa, por conta dessa falta de entendimento, né? Fui trabalhar numa quarta empresa de turismo, né? Nessa quarta empresa de turismo, mais uma vez a gente subiu o nome dela, ela ficou topada aqui em Porto de Galinhas, trazia muitos frutos, e aí veio a pandemia. A primeira pandemia que veio. Foi uma época difícil, principalmente, acho que foi um dos primeiros ramos que foram afetados também, né? Show, evento, turismo, né? Isso. E aí a gente veio a parar os nossos trabalhos aí na pandemia. E na volta, no iniciozinho da volta da primeira pandemia, eu recebi uma proposta de sociedade. Foi quando começou a saga do sócio, né? Recebi uma proposta de sociedade, um cara que tinha bastante condições aquisitivas, né? Poder aquisitivo. Ele tinha alguns carros na garagem quebrado e tinha loja física, tinha duas lojas físicas, eu acho que era duas ou era três lojas físicas aqui em Porto de Galinhas, e alguns carros quebrados na garagem. De 2 carros eu transformei em um, botei para rodar e comecei a operar com essa sociedade, né? Ou seja, eu não tinha recurso financeiro, entrei com o meu trabalho em troca de ganhar 50% de tudo que a gente conseguisse ali. A gente conseguiu ser o número 1 após a pandemia. Eu transportava, acredito que de 300 a 400 pessoas por dia. O sócio falava que
meu amigo, não venda mais para amanhã não, que eu não sei onde botar tanta gente e tal. Ele chegava a dizer que estava igual a Pablo Escobar, ia começar a enterrar dinheiro, que não tinha mais aonde botar, né? Então isso foi um momento muito bom do nosso trabalho. E quando tudo estava lá no alto, eu tinha conquistado um carro maravilhoso que eu vinha sonhando há muito tempo. Várias prestações, conquistei esse veículo. E eu acredito que foi aí que foi o pontapé inicial para desfazer a sociedade. Veio o nascimento do meu casal de gêmeos, Clara e Caliel, né? Foi planejado uma gravidez maravilhosa que minha esposa teve, acompanhamento pré-natal, tudo certinho. E quando esses bebês nasceram, com 1 mês e 15 dias, eles contraíram bronquiolite. E aí já é uma história bem triste da minha realidade. Eu não gosto até nem muito de contar, mas faz parte do que eu vivi, né? Para chegar até aqui, onde eu estou hoje. Esses bebês eles foram internados no IMIP. E um dos bebês, que foi o Caliel, ele sofreu uma negligência médica. Ele foi tratado como se fosse uma anemia, onde na verdade ele estava com uma hipóxia cerebral, faltando oxigênio, né, no cérebro dele. E Papai do Céu foi maravilhoso com a gente, veio uma técnica de enfermagem lá, inventou um mecanismo, eu acredito que é um CPAP, artesanal, com soro, cortou uma garrafa de soro, botou o oxigênio dentro e botou para o menino respirar ali, porque estava faltando ar e a gente desesperado. Eu não tinha muito conhecimento do que estava acontecendo ali naquela hora. E a gente, como pais, eu e Betânia, a gente acredita que nosso filho deu uma parada respiratória nele, por conta disso. E desoxigenou o cérebro e ele ficou com paralisia cerebral. A gente viveu dias de muita angústia ali naquele hospital, no IMIP, né? Logo depois, eu não sabia do que estava acontecendo ainda. Lá dentro do IMIP eu fiz um plano de saúde para o meu filho e é o que sustenta a gente hoje. Meu filho hoje é um paciente internado em UTI domiciliar. Ele tem uns equipamentos no quarto dele, a mesma coisa de uma UTI, se chama home care. É uma assistência domiciliar em casa. Ele é muito bem assistido, são técnicas de enfermagem maravilhosas que tem cuidando dele. E nesse meio tempo da minha sociedade, acontecendo tudo isso, o cara que estava aqui fora sendo meu sócio, ele achou que sabia fazer o meu trabalho, né? Ele começou a querer me tirar da sociedade de todo jeito, em troca de ficar só, e ele achava que não precisava mais de mim. Enfim, eu não aguentei muito essa pressão, né? Na hora que eu mais precisei, meu filho fazer uma cirurgia, fiquei sem recurso, porque tudo que eu tinha eu saí vendendo para empregar naquilo ali no tratamento do Cali. E chegou uma hora que eu desfiz essa sociedade por conta de pressão, não aguentei mais. Inclusive eu nem dei muita explicação ao sócio na época. A esposa dele ficou sem entender, eu acredito que ele ficou sem entender, mas era o objetivo que ele queria, era ficar só, né? Então, ele ficou só e eu segui o meu caminho. Entrei numa onda de depressão, porque depois que meu filho foi internado no IMIP, passou por essa fase, vieram muitas outras coisas. Meu filho passou quase 1 ano internado em outro hospital, que foi o Hospital Esperança daqui de Recife, que é um hospital muito bom, por sinal, pessoas muito humanas, né? E eu passei quase 1 ano da minha vida internado com meu filho lá, até o ponto de meu filho ser desenganado pelos médicos. Eu recebi a notícia em um determinado momento que meu filho só tinha 48 horas de vida, ele com apenas 1 ano e pouco de idade, ali naquela cama, e eu sentia muito porque eram muitas bombas de medicamento injetando nele ao mesmo tempo. Teve uma vez que eu contei, tinha 12 bombas, uma em cima da outra, injetando medicamento. Cada função era um remédio diferente. E aí eu recebi a notícia, todo mundo foi se despedir dele lá no hospital e tal. Até que Papai do Céu teve misericórdia de mim, da minha vida, da minha situação, e tirou meu filho de lá. E hoje, graças a Deus, com toda a dificuldade que ele tem, vive no mundinho dele,
mas é uma criança forte, tem suas necessidades ainda, inspira muitos cuidados, mas hoje a gente está com ele em casa e é o melhor que a gente poderia proporcionar para ele. Nesse meio tempo, tudo isso acontecendo, desfiz essa sociedade, entrei em depressão, como eu falei, e fiquei só alugando um carro que me sobrou. E do nada esse carro veio e bateu o motor. 50 mil para arrumar esse carro. Da onde que eu ia tirar esse dinheiro, velho? Fiquei com esse carro mais de 6 meses numa oficina. Pedi a ajuda de um cara que ajudei ele quando ele mais precisou na pandemia. E a resposta que eu recebi desse cara foi que a esposa dele não concordava em ele me ajudar. E o que ele podia fazer naquele momento era comprar aquele único carro que me sobrou com o motor batido para me ajudar. Ou seja, ele queria tirar o último recurso que eu tinha para poder ficar sem nada em troca dele comprar o carro barato. Ou seja, na hora que ele precisou eu ajudei, na hora que eu fui precisar eu tive a porta fechada. E tudo isso veio forjando a minha história, veio forjando o que eu sou hoje, né? Todos esses ensinamentos, essas pancadas que a vida me deu, vieram construindo uma barreira por dentro de mim. E aí veio um outro cara que eu ajudei no passado, botou a mão no meu ombro e disse assim: meu irmão, você está contando sua história para pessoas erradas. Quando eu cheguei aqui nesse lugar, você me estendeu a mão, me levou para sua casa, me deu a oportunidade, me colocou no turismo. Eu não tenho dinheiro para te ajudar, mas eu tenho conhecimento. Pegou um cartão do primo, foi lá nessa oficina que o carro estava, pagou uma parte do motor lá que estava para fazer. O cara da oficina ainda parcelou o resto que eu ia pagando quando eu saísse com o carro. E eu saí daquela oficina lá e comecei a trabalhar. 2 outros amigos me apresentaram uma outra pessoa, que foi o último sócio que eu tive agora, né? E aí a gente começou a história novamente da Yeshua Turismo, com 9 mil reais que eu tinha guardado, alugando essa van que saiu da oficina, já tinha pago todos os débitos, 9 mil reais e um carro. A vanzinha trabalhando, o que trazia de renda a gente ia reinvestindo. Esse sócio, ele veio com uma equipe de vendedores, né? Porque esse último sócio que eu tinha saído dele, ele me defamou aqui na cidade, disse que eu roubei ele e tal, mas depois a história veio à tona e esse cara que disse que eu roubei ele me chamou depois para ajudar ele, para trabalhar de novo com ele, porque ele tinha um catamarã lá pro lado de Carneiros e tal, e enfim. Ô, Tiago, deixa eu só pontuar uma coisa aqui. Já era Yeshua o nome? Era. Desde quando? Desde alguma primeira sociedade? 2018. Ah, já vinha com esse nome, já, né? Isso, já vinha com esse nome. Tu escolheu por quê esse nome? Esse nome Yeshua, eu vim de um berço evangélico, certo? E nessa primeira empresa que eu trabalhei, ela tem um nome que é evangélico também. Nessa escola que eu contei lá, a primeira. Uhum. E aí, quando eu saí de lá, eu abri essa empresa como MEI e coloquei esse nome Yeshua, porque eu já vim de uma família de evangélicos, uma família cristã, sabe? E é um nome que carrega um peso. E eu sabia que tinha uma imponência muito grande e que em algum momento eu ia chegar em algum lugar. Então... Volta para agora para os 9 mil que tu tinha guardado, eu tirei essa dúvida. Tu tinha os 9 mil guardados e um sócio chegou com a equipe. Isso, e aí o sócio chegou com essa equipe, a gente comprou um gelágua, tinha um ar-condicionadozinho ali na sala que ficou. Peguei um gancho de um outro colega meu do passado que tinha um prédio aqui no local que hoje funciona a Yeshua, que ele me cedeu esse prédio por 20 dias em troca de eu poder levantar uma fiança para pagar ele, e começamos a trabalhar. E hoje, graças a nosso bom Deus, nós somos o maior grupo de agência física do Litoral Sul, aqui de Porto de Galinhas, né? Temos hoje colaboradores maravilhosos, comprometidos com a empresa, na mesma missão, no mesmo intuito de crescimento que a Yeshua vem seguindo hoje.
Então, assim, é uma história bastante grande, que se eu for contar toda essa história com riqueza de detalhes, a gente iria passar boas horas aqui, só vocês escutando a história que eu tinha para contar para vocês. Ô, Tiago, para quem está assistindo já entendeu bem como é que chega, né? Ninguém chega do nada em lugar nenhum, né? Tem uma história por trás. O que é que o que é que tu pode? Eu tenho minhas dúvidas, mas assim, hoje quais são algumas dificuldades que tem aqui no segmento de turismo, né? Vamos falar aqui específico em Porto, né? Olha, O que é que tu vê como uma coisa que dificulta um pouco o trabalho de vocês? hoje em Porto de Galinhas, a gente tem uma dificuldade, na verdade, muita dificuldade da clandestinidade, sabe? Tem algumas pessoas que eram vendedores e colocaram na cabeça que abrindo uma agência vai ganhar muito dinheiro e tal e tal. Só que por trás dos bastidores, a gente que sabe como fazer essa banda tocar, sabe tudo que acontece ali no enredo. E não é bem assim. É uma dificuldade muito grande, são muitos impostos que a gente paga, muitas taxas, para a gente poder se legalizar. Deixando bem claro aqui que eu não sou contra ninguém que está começando agora, que está correndo atrás do seu pão, que está querendo levar o seu pão para casa, que está na batalha aqui em Porto de Galinhas, como eu comecei também do zero, porque a gente que não tem muito poder financeiro para começar com uma estrutura grande, de alguma forma a gente tem que começar, e a gente começa pequeno. Mas que começou errado ou que começou clandestino, vai chegar um momento que você precisa se legalizar, né? Porque, por exemplo, hoje a gente tem uma tabela de valores que eu pratico dentro da minha empresa. Eu faço a análise de tudo que eu tenho de custo e vejo quanto que eu posso lucrar em cada passeio e faço a precificação em cima. E o clandestino não, ele não tem essa preocupação. Ele vai alugar o carro de Zé da esquina, não vai botar um guia dentro e vai mandar o turista para o destino, o turista sem entender muita coisa, e vai fazer um passeio totalmente fora do contexto do que é um turismo, de fato, um turismo legal, que é o nosso aqui em Porto de Galinhas. A gente tem todo um passo a passo, toda uma credibilidade, nós temos um pós-venda, temos um atendimento quando o cliente compra conosco, a gente acompanha o cliente do começo ao fim, os guias entram em contato com o turista pela manhã, a nossa logística entra em contato com o turista na noite anterior para passar as coordenadas do que vai ser no dia seguinte. O cliente ele é acompanhado dentro do veículo de turismo com um guia credenciado, totalmente gabaritado para a história local, a cultura, a culinária, os costumes. Então o turista, de fato, ele vai vivenciar o melhor que ele puder tirar do destino que ele está procurando. Porque o profissional guia, ele é indispensável no turismo, seja aqui em Porto ou seja em qualquer local, né? Então, o cara hoje ele não tem essa visão. Ele acha que ganhou 100, ele botou 100 no bolso, é lucro. E para uma empresa não funciona dessa forma, né? A gente sabe muito bem que tem várias outras coisas por trás que compõem. Então, muitas das vezes, isso acaba impactando de forma grande num turismo legal para um turismo informal. Eu imagino que vai ter gente que vai olhar só o valor, né, e vai dizer, pô, o cara tá me cobrando, né, X aqui, o outro tá cobrando 3 vezes o X, vou para esse aqui. Mas não é nem isso, sabia? É não? Não é nem isso, porque assim, ó... Não, deixa eu te explicar só para tu entender o raciocínio. E ele vai para isso que é mais barato e não tá precificando os custos de uma empresa. Isso. E aí ele vai no carro sem seguro, sem qualidade de conhecimento do lugar que ele tá visitando, o turista. Tô falando da experiência. E aí ele tem uma experiência negativa. E ele veio para Porto e não explorou o melhor de Porto. Por um preço menor, por, sei lá, alguma vantagem. É uma linha de raciocínio que eu tive aqui, mas fala tu. É porque hoje assim, ó, o turista hoje, antes de chegar em Porto, eu acho que em qualquer local é assim, a gente gosta de pesquisar antes, né? Então ele vai encontrar muita coisa na internet, vai encontrar fulaninho passeio, fulaninho turismo. Então o turista ele não sabe se o cara tem uma loja física, ele não sabe se o cara tem uma história, não sabe o que ele não sabe de nada. Ele só está vendo ali o que o marketing está oferecendo para ele. No caso o algoritmo do Instagram está oferecendo para ele ali, né?
naquele leilão de quem bota mais ali no tráfego pago, alguma coisa do tipo. E o turista vem na ideia que comprou uma empresa credenciada. Tem isso mesmo. Tem, então mano. é escancarado. Não, o cara tá sendo enganado escancaradamente, né? Escancarado, porque hoje, em Porto de Galinhas, muitas pessoas hoje acham que só pelo fato de botar um valor ali no Instagram e divulgar um turismo aqui local, o turista lá tá achando que é uma empresa, que é uma agência. E agora? Mas não é, velho. O turista vai chegar aqui, vai ter um impacto negativo, porque não tem uma loja física para ele ir. Se acontecer alguma coisa no determinado passeio do pacote que ele comprou, ele não tem aonde ir reclamar, ele vai ter que recorrer a Ministério Público, Ministério do Turismo. Até o Ministério do Turismo achar quem foi e tal, que muitas das vezes, eu te garanto que 90% das vezes, 99% não acha, e o turista que perde, pô. Aí a gente tá aqui com um valor de 10 reais, 20, 30 reais a mais de diferença. O turista muitas das vezes vai buscar esse preço, porque eu acho que na cabeça do turista 10, 20 reais, 30 reais é muita vantagem. Na verdade não é. Ele está procurando uma bela dor de cabeça, entendeu? Se ele compra, por exemplo, com a Yeshua Viagens, ele tem uma loja física para se amparar. Se a gente fizer alguma coisa de errado aqui no meio do turismo, se ele for ali no Ministério do Turismo reclamar, o Ministério do Turismo vem aqui na nossa loja e muitas das vezes pode até caçar o nosso alvará de funcionamento, né? E o fulaninho que ele comprou pela internet? Então o turista hoje que está lá no sofá da casa dele, pesquisando, tem que ter essa preocupação. Qual é a sua agência? Você tem loja física? Pronto, vamos fazer o seguinte então, que aí a gente já separa esse corte. Eu quero que tu me diga aí um checklist, que o cara que... Vamos lá, eu sou de Ibimirim, no sertão, não vou nem falar de outro estado, vou falar da terra da minha avó. Aí tô lá e, pô, velho, vou passar uns dias em Porto, quero conhecer Porto. O que é que o cara, eu lá em Ibimirim, tenho que fazer como turista para ter um checklist que vai ser garantido esses meus dias e vão ser dias felizes, né? Não vão ser dias de amargura. Certo, então vamos lá. Para o turista que está hoje no sofá da casa dele com a passagem comprada para Porto de Galinhas, ele já está vindo para o destino, beleza? Então ele vai começar a pesquisar passeios em Porto de Galinhas. O que é que ele tem que procurar de fato? Se você hoje abrir um MEI, por exemplo, e quiser vender passeio turístico, você vai receber um cadastro, que é o Ministério do Turismo que lhe dá. Isso lhe traz uma legalidade. Mas isso só não se sustenta, porque qualquer pessoa pode abrir um MEI, sendo loja física, loja online, não tendo loja, enfim. Qualquer pessoa pode pegar esse cadastro e ir vender passeio. Primeira coisa, cadastro. Segunda coisa, saber se essa agência ela tem um ponto físico onde você possa ir reclamar se acontecer alguma coisa, alguém que lhe ampare, tá? Saber se ela tem um ponto físico, saber como que está a pontuação dessa empresa no Google, saber se ela tem uma página de feedback no Instagram. Isso aí são ferramentas, mecanismos hoje que a internet nos entrega, que são poderosos para que a gente possa comprar com confiança. E principalmente, cara, se você está pesquisando hoje passeio em Porto de Galinhas, não faça pagamento, Pix aleatório para terceiros. Procure fazer um CNPJ, depois que você garantir que aquela empresa tem uma agência física para você chegar em Porto de Galinhas e ter um suporte. Porque o cara faz um Pix para o nome de terceiros. Aí disse, não, mas eu comprei com sua empresa. Não, como que você comprou com a minha empresa se você fez o nome para Chico Bento, por exemplo? Se você comprou com a minha empresa, você tem lá o Pix, Yeshua Viagens e Turismo, que é a razão social da empresa. Foi uma conta empresarial, uma conta jurídica, que você fez o pagamento. Aí você tem como reclamar, entendeu? E o turista hoje não está muito preocupado com isso. A mesma coisa, você acredita que é presencial aqui em Porto de Galinhas? O cara tá lá fardado com a camisa da Yeshua, com o crachá. Muitas das vezes o turista fica com medo de ir fazer o pagamento, de comprar o passeio. Aí vem um cara lá muito louco, descabelado, não tem uma identidade visual de nada. Aí o cara faz, ó, eu tenho esse passeio aqui para te mostrar, ele tá 20 reais mais barato, você faz 50% nesse Pix aqui que amanhã a gente vai te buscar. Mano, o cara vai e faz.
Se você vê o tanto de reclamação de estelionato que tem aqui na delegacia, você não acredita. E o Ministério do Turismo, junto com a Prefeitura do município do Ipojuca, agora ela está batendo em cima forte sobre isso aí, viu? E aí a gente teve algumas reuniões com o secretariado, com o prefeito também do município, que está empenhado nessa coisa de fazer o certo, de querer buscar o certo, de dar um amparo para a gente aqui. E inclusive nos próximos dias até vão acontecer outras coisas aí, vai apertar o cerco para quem está trabalhando de forma errada, né? E vão ter que correr para a legalidade, entendeu? Vão ter que correr para a legalidade, porque a coisa aqui para trabalhar em Porto de Galinhas vai ficar séria. É meio que, dado o sucesso e a visibilidade que teve, gerou um mercado paralelo, né? Um mercado negativo paralelo de gente que está vivendo dessas brechas, né? De estar enganando os turistas por conta da demanda, né? É porque por muito tempo não se houve vamos dizer assim, que uma fiscalização efetiva. Deixa correr frouxo. A respeito disso. Então criou-se uma bola de neve. Então quem está hoje na gestão tá com uma bigorna gigante na mão, pesada para poder resolver. E isso demanda tempo, não é da noite pro dia, né? A gente sabe muito bem disso. Mas pode ter certeza do que eu estou dizendo, que coisas grandes virão aí. E assim, a gente já caminhando mais para esse final. Hoje, qual é a maior dificuldade que tu vê? É essa mesmo ou tem mais coisas que tu vê como pontos negativos para quem trabalha com turismo aqui, né? Que é o teu caso. Cara, tem algumas situações aqui também de próprias agências legalizadas hoje que praticamente faz, como é que eu posso chamar? Uma concorrência desleal, uma concorrência predatória, na verdade. Eles não conseguem fazer um cálculo de 2+2, não conseguem precificar o valor do passeio, e isso acaba aqui trazendo um impacto muito grande negativo na hora de fazer uma manutenção de um carro, por exemplo. É um turista que vai passear, o carro está com uma semana de ar-condicionado quebrado. Aí o cara chega lá para buscar o turista e faz assim: pessoal, o carro quebrou o ar-condicionado agora, para a gente não demorar muito esperando o outro, a gente vai deixar vocês lá e para vocês fazerem o passeio e tal. Mas já tem uma semana, pô, que o carro do cara está com o ar-condicionado quebrado. Não consegue fazer uma manutenção, não consegue trazer um transporte de qualidade para o turista, por conta de um valor defasado. Para você ter ideia, hoje, muitas empresas aqui, um exemplo, Praia dos Carneiros hoje, existem algumas modalidades de Praia dos Carneiros, pela Barra de Serenhaé ou direto por Tamandaré. Pela Barra de Serenhaé é um pouco mais em conta, que fica mais perto. E pela por Tamandaré, que é o município de fato lá, que tem a Praia dos Carneiros, a divisa Tamandaré com o Rio Formoso, é um pouco mais caro, porque o trajeto é maior, né? Então, o pessoal hoje tem a prática hoje de pegar da mão do vendedor, por exemplo, um passeio aqui hoje de R$60, por exemplo, para o cara pagar um transporte, para o cara botar um guia de turismo, para pagar o catamarã do turista lá. Eu te pergunto, no final das contas, quanto é que fica para uma empresa dessa operar? Fica praticamente zero. Por exemplo, é um cara que tem uma van, ele vai ganhar lá, vamos dizer, R$20 no transporte coletivo dele lá, e acabou. Só vai ganhar no transporte ali e já era. Na hora que o carro dele der problema, ele vai lá no dono de receptivo e pede o dinheiro emprestado para fazer a manutenção no carro dele. Entendeu? O pessoal brinca de fazer turismo, cara. Brinca mesmo, não tem uma coisa profissional assim. Isso atrapalha muito o ramo da gente, que quer fazer um turismo legal, que quer trazer uma coisa de qualidade para o turista. E assim, enquanto o errado estiver dando certo, vai acontecendo. Mas vai entrando essa questão da bola de neve, né? Porque vai ficando uma coisa tão tumultuada que o número de casos aumenta, e agora com essa fiscalização mais intensa, Com certeza. Começa... Então, assim, isso hoje, a clandestinidade, a precificação errada, os preços do passeio defasado, a gente que tem um turismo sério, que tem uma folha gigante para pagar, para atender, para dar um suporte a esse turista, a gente fica um pouco meio que à mercê, sabe? É assim, muito triste de ver
para onde tudo está se encaminhando, né? Num lugar desse que é lindo, que por si só já se vende. Porto de Galinhas é encantador. As pessoas locais são encantadoras, são acolhedores. Desde o barraqueiro, jangadeiro, pessoas que trabalham de ambulante na praia. É um pessoal muito caloroso, um pessoal muito acolhedor. É um turismo diferente dos iguais aqui em Porto de Galinhas. É por isso que, por diversas vezes, diversos anos, Porto de Galinhas, ela é uma das praias mais bonitas do Brasil. Me diz uma coisa, e agora quem está assistindo aí, que quer conhecer mais um pouquinho do teu trabalho, da empresa, como é que faz? Quais são os canais de acesso? Olha, se o cliente pesquisar passeios em Porto de Galinhas, por exemplo, vai aparecer lá no Google. Nós somos de 5.0, acho que nós estamos em 4.7. Estamos quase com a nota máxima. Infelizmente, a gente não consegue agradar a todos, mas nós tentamos agradar a todos, né? Existe um cliente ali que comprou um passeio, aí por conta de um dia de chuva, ele cancelou tudo e quer o dinheiro da taxa de reserva de volta, e aí a gente não consegue devolver porque já foi tudo programado, esquematizado, gerou custo. Então o turista muitas das vezes ele não entende isso. Aí ele vai lá no Google, faz uma reclamação e tal. Ah, reclamou porque o carro quebrou na hora de ir. Gente, pelo amor de Deus, vamos ter pelo menos um pouco de compreensão, né? A gente foi lá, substituiu, o passeio aconteceu, o cara bateu foto, o cara passou o dia na Praia dos Carneiros, o cara brincou. Isso pode acontecer com qualquer... Mas esse cidadão, ele não entende isso. A gente deu todo o suporte, no final das contas, para ele, o passeio não prestou e ele queria o dinheiro dele de volta. Mas o celular dele tá cheio de foto, tá cheio de vídeo, ele postou os stories maravilhosos ali e tal. Enfim, esses 2 pontinhos que faltam é desse pessoal aí que faz essa reclamação e a gente não consegue agradar, né? Apesar da gente tentar, mas a gente não consegue agradar. Então aí nós temos quase a nota máxima no Google, né, de avaliações. Somos até mais bem avaliados em quantidade de avaliações que as próprias empresas grandes de turismo, que eu não vou citar aqui o nome, mas quando a gente pensa em turismo aqui em Pernambuco, tem umas empresas aí que são top dos tops, né? Na venda, desde o aeroporto até os destinos finais. Nós temos mais avaliações do que essas empresas, avaliações positivas. Somos bem apresentáveis no Instagram. Temos uma página de feedbacks no Instagram, para você ter ideia, com mais de 46 mil visualizações, para o turista olhar lá as avaliações. Visibilidade forte. Então, assim, o turista hoje ele tem um amparo total comprando com a Yeshua Turismo. Eu tenho certeza que eu não vou ter o menor preço, mas por conta de 10, 20 ou 30 reais que o cliente, ele muitas vezes investe na tranquilidade dele para vir para o litoral sul de Pernambuco hoje, ele comprando com a Yeshua Turismo, eu tenho certeza que a satisfação é garantida, porque nós temos todo o suporte para ele aqui, desde buscar ele no aeroporto até levar de volta. Nós temos parceiros excelentes, nós temos os melhores veículos, nós temos a melhor estrutura física, nós temos 2 lojas físicas para atender o turista aqui dentro de Porto de Galinhas. Nós somos fortes no Instagram, somos fortes no Google. Então o turista ele tem uma gama, uma variedade de coisas para ele poder confiar e comprar conosco. Hoje, pelo Instagram. E temos um time comercial que é sem igual. Atendimento humanizado, não é IA. Eu tinha trocado a câmera aqui para falar isso. Hoje uma questão que pesa muito para mim, eu acho que para muita gente que está assistindo, é a questão da robotização, né? Você, para falar com alguém, primeiro, meu Deus, aí daqui que às vezes não responde, você está sempre falando com um robô, com um IA. E uma coisa que eu estava pensando aqui, vou aproveitar agora que tu entrou no assunto, é sobre essa parte humana, né? É possível de um cliente da Yeshua estar aqui e te encontrar por aqui, né? Possivelmente todo vai estar te achando aqui, né? E tirando, sabendo que tem um dono por trás. Isso. E é uma pessoa que é acessível, né? Isso. E assim, hoje, tá cada dia mais surgindo mecanismos de IA que são muito fortes em atendimento, que conseguem enganar até o humano
achando que é uma pessoa humana que está falando com ele lá, mas em determinado tempo que você está conversando, você vai perceber. E a Yeshua Turismo não usa esse mecanismo. Nós somos 100% humanizados no atendimento. O time é totalmente profissional, está aqui para buscar o melhor custo-benefício para o turista. Eu te garanto, comprando com a Yeshua Viagens, o time humanizado vai te atender da melhor forma possível, vai montar o seu pacote, vai te oferecer o que tem de melhor e não fique buscando preço, porque do custo-benefício nós temos o melhor orçamento para você que quer comprar o seu passeio aqui em Porto de Galinhas e conhecer todo o nosso litoral com toda a responsabilidade, carinho e respeito que você, turista, merece. Tiago, meu irmão, muito obrigado, velho, para mim já foi muito massa esclarecer algumas dúvidas que eu tenho também e que tanto a minha audiência quanto a futura audiência, né, e a gente pode dar um gostinho aí para quem está assistindo, que esse episódio é um start também de um projeto, né? Projeto Quer falar um pouquinho aí, deixar só um gostinho na galera? Eu vou falar, a Yeshua hoje, ela vem com uma pegada, na verdade é um plano de negócio que a gente tem. E essa é uma que eu gosto de chamar a segunda fase do nosso projeto, né? Nós, na cadeia do turismo, né? Nós estamos aí com esse segmento de um projeto maravilhoso que vem à frente. É que eu não posso muito expor, o pessoal copia as coisas muito rápido aqui, mas coisas boas virão aí para vocês. Eu não vou dar spoiler não, porque senão vai dar errado. Mas vem coisa boa por aí. E você, turista que está vindo para passear com a Yeshua Turismo, você também vai fazer parte desse projeto. Viu? Muito bom, meu irmão, muito bom. Eu quero agradecer, deixar para a minha audiência aqui, que a gente já tem no Tutti Frutti Havaiano, que vai estar aqui embaixo do link, vai ter na descrição, vai estar o Instagram das redes sociais, né, da Yeshua. Você pode confiar, eu vim aqui, né, eu tenho um parceiro lá de Camaragibe, que é o Grau Técnico Camaragibe. E aí sempre que eu não falei aqui, porque foi pontual, mas não tem problema de falar, né? Eu digo sempre quando eu falo, começo o programa falando, eu fiz um curso no Grau Técnico, eu vou falar, associar o meu podcast, o meu Instagram a uma empresa que eu conheço. E aí eu vim aqui, por isso que eu vou botar o Instagram na descrição e tá botando na minha página, porque eu tô vendo, tô conversando com o Tiago, fui lá num dos escritórios, tô aqui na loja. E você que está assistindo e quer vir conhecer Porto, já clica aí no link que está embaixo na descrição e já dá uma olhada, já conhece. Para a gente encerrar, dá uma mensagem final para a galera que assistiu até agora e se despede. Não vou me prolongar muito. Yeshua Viagens e Turismo, viva o extraordinário. Cara, é isso aí. Você que assistiu até o final, não esquece de dar o like, pelo amor de Deus. Se quiser reclamar, reclame, xingue, mas compartilha, comenta, dá uma força, não paga nada. Tu se inscreve e ajuda a gente a estar mantendo esse trabalho. Valeu, até mais. O conteúdo apresentado neste podcast, bem como as opiniões e pontos de vista expressos pelos convidados, participantes e entrevistados, são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Eles não refletem necessariamente a opinião oficial, as crenças ou a posição do Tutti Frutti Havaiano, de seus apresentadores ou da equipe de produção. O Tutti Frutti Havaiano atua como uma plataforma de livre debate e compartilhamento de ideias, não se responsabilizando por quaisquer declarações de terceiros que possam ser interpretadas como imprecisas, ofensivas ou que não estejam em conformidade com a legislação vigente. Este conteúdo tem fins meramente informativos e de entretenimento, não constituindo aconselhamento profissional de qualquer natureza.